Boa noite. No programa desta quarta-feira, o assunto é cultura. Nossa entrevista é com o agente cultural Yadson Magalhães. E mais, vereadores de Mossoró debatem pautas estaduais. O cenário político está no ar. Muito bem, estamos no ar no nosso cenário político nesta quarta-feira aqui pela nossa TCM HD, agradecendo aí a sua audiência, a sua participação conosco a partir de agora, hoje substituindo aqui o nosso colega Vonúvio Prachetes, né, precisou se ausentar. Nós vamos aqui dar continuidade, ancorando, tocando o programa de hoje do cenário político. Olha, você pode participar também do programa através do nosso Instagram, @cenário político, é o nosso endereço, o TCM, e pelo WhatsApp 988028941, 88028941. Deixa o recado aqui pra gente, já estou com o celular na mão aqui, aguardando a sua mensagem. Olha, gente, o Tribunal Regional Eleitoral, através da juíza da 34ª Zona, Cíntia Cibele Diniz de Medeiros, marcou para o dia 16 de dezembro a diplomação dos eleitos no último dia 6 de outubro aqui em Mossoró. A diplomação vai acontecer às 8 horas no Fórum Desembargador Silveira Martins. E na ocasião receberão diplomas Alisson Bezerra, prefeito, também o prefeito reeleito, no caso o vice-prefeito eleito Marcos Medeiros, e os 21 vereadores, os eleitos e reeleitos que ocuparão a Câmara Municipal a partir de 2025. E o edital de proclamação e diplomação dos eleitos foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Vamos ter matéria sobre isso aí, não? Vamos lá, vamos à informação. A Câmara de Mossoró, vez por outra, debate assuntos não apenas ligados à administração municipal. Nesta semana, entrou na pauta a rodoviária e os salários dos policiais militares. Vamos acompanhar na reportagem. A sessão do Poder Legislativo moçoroense desta quarta-feira foi marcada pela tranquilidade. Sem assuntos mais polêmicos, a ordem do dia não contou com quórum qualificado para votar requerimentos de urgência. Em acordo de bancada, o grande expediente foi suprimido e o pequeno contou apenas com o discurso do vereador Tony Fernandes. O parlamentar destacou a agenda na Assembleia Legislativa, onde cobrou a aprovação do reajuste voltado aos policiais militares do RN. Para que realmente aprove, né, o projeto de lei de recomposição de salário desses policiais e os bombeiros, né? Então foi aprovado na CCJ e agora a gente pede, né, ao presidente da Assembleia, Ezequiel, para que encaminhe esse projeto para o plenário e assim possa chegar a votar e aprovar um projeto tão importante para os militares estaduais. Tony afirmou que não foi dado prazo para a votação dos deputados, mas poderá haver movimento dos militares. Não tem nenhum prazo. Ontem a gente não chegou a conseguir falar com ele, com Ezequiel, mas a gente já está fazendo a cobrança pública, inclusive vamos chegar a procurar o presidente da Assembleia para que agilize, né, a tramitação, para que esse projeto chegue até o plenário. Só para finalizar, pode haver mobilização junto à categoria para pressionar de fato a Assembleia? Com toda certeza. Se a gente vê que não tem um interesse por parte dos deputados de aprovar o projeto, a gente vai convocar a categoria em todo o estado para se fazer presente na Assembleia e fazer a pressão. Esta não foi a única cobrança estadual na Câmara de Mossoró. Nesta semana, o vereador Lucas das Malhas indicou audiência pública para debater as problemáticas da rodoviária de Mossoró. Inclusive, estamos em diálogo aqui com a presidência da Casa para que seja marcada já nesse ano legislativo ainda e nós possamos discutir essa problemática e tentar solucionar esse problema. A rodoviária de Mossoró, né, hoje vive em condições desumanas, vive uma precariedade, né, e aí Mossoró, pela sua grandeza, Mossoró hoje que pulsa desenvolvimento, merece ter uma rodoviária que representa a grandeza de Mossoró. O vereador afirmou que vai haver convite para os entes públicos que têm responsabilidade sobre aquele equipamento. Assim
que nós tivermos a data, nós vamos fazer o convite à Assembleia Legislativa, ao governo estadual e também a setores do nosso município, né, da produtividade, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para juntos dialogarmos aqui nessa casa e encontrarmos uma solução para a rodoviária de Mossoró. Mesmo com pautas estaduais ou mesmo da administração federal, o vereador Genilson afirma que o Legislativo traz para a discussão sempre temas cobrados pela população. Nós temos agora praticamente vereadores que estão viabilizando audiência pública para discutir as questões oriundas de salários atrasados, relacionado à folha do Estado, a questão da rodoviária, que também é um assunto que diz respeito diretamente às questões oriundas do Estado, dos deputados estaduais, do governo do Estado, mas a população cobra. E nós, na condição de vereadores, nós estamos aqui para falar pelo povo, cobrar pelo povo, né, e fazer o nosso melhor diante esse contexto que nós vivemos hoje. Mesmo destacando que existe a necessidade destas discussões envolvendo serviços públicos do Estado e do município de Mossoró, existe um ponto que está sendo observado neste momento: as eleições gerais de 2026. A vereadora Marleide, do mesmo partido da governadora Fátima, alerta sobre os interesses políticos de algumas destas cobranças. Quando essas pautas chegam na Câmara, na maioria das vezes, gente, não é por interesse que o problema se resolva, é por uma questão política. Tudo isso que vem colocado agora e vai se intensificar mais ainda é devido às eleições de 2026. Então, vai ser muito ataque ao Estado, ao governo do Estado, por conta do processo eleitoral que vai ser lá na frente e faz parte do jogo político. Então, eu acho importante a discussão das pautas, considerando que elas sejam realmente voltadas para a questão do interesse público, de melhoria dos serviços prestados à população. Muito bem, está aí a crítica da vereadora Marleide, né, em relação ao posicionamento de alguns vereadores sobre pautas que não são exatamente da atribuição da municipalidade, né, uma vez que o vereador ou a vereadora eleito ou eleita, né, ele tem entre suas prerrogativas fiscalizar o ente municipal, né, mas de todo modo, né, não é ruim também que esses temas, outros como, por exemplo, a questão da rodoviária, sejam tocados ou lembrados na Câmara Municipal. Nada impede que outros temas fora, né, da bolha municipal, por assim dizer, sejam também evidenciados na Câmara de Vereadores. Mas lembramos que a prerrogativa do vereador é fiscalizar o ente municipal, ok? Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso cenário político. Vamos tratar de cultura. O nosso entrevistado aqui é o Yadson Magalhães, agente cultural. Vamos conversar sobre o andamento do Conselho Municipal de Cultura, né, e outras vertentes, outras atividades ligadas à cultura de Mossoró. Yadson, seja bem-vindo, boa noite aqui no nosso cenário político. Boa noite, Tássio. Boa noite também aos telespectadores do cenário político, né, a turma que acompanha também aí no YouTube, na internet. Eu sou conselheiro municipal de cultura aqui no município, né, fui eleito na última conferência municipal de cultura que aconteceu em novembro do ano passado. Também representei o município na Conferência Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte e também representei o Rio Grande do Norte na Conferência Nacional de Cultura em Brasília, que aconteceu esse ano também. Lá a gente apontou políticas públicas importantes para a cultura nacional e que chega nos municípios também para o próximo período. E aqui em Mossoró nós temos aí em andamento, né, os trâmites que diz respeito ao Conselho Municipal de Cultura, muita coisa a ser discutida, e é justamente sobre isso também que o Yadson vai tratar aqui conosco. Nós que estamos aí, Yadson, no âmbito da lei, do Plano Nacional da Lei Aldir Blanc, não é isso? Isso. Recentemente encerraram as inscrições e nós vamos discutir sobre isso também. Uma lei importante que fomenta exatamente a cultura, não só de Mossoró, mas do país como um todo, né, Yadson? Comente um pouquinho. O que a gente chama hoje de PENAB, né, ela é, na verdade, uma lei essencial para o fortalecimento e estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Ela foi inicialmente uma lei emergencial, criada no período da pandemia, para atender
os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, inclusive. Mas aí, depois da pandemia, se entendeu que era preciso consolidar essa lei com uma estrutura mais robusta e tudo, e ela passou a ser um programa que vai atuar nos municípios brasileiros, em todos os municípios brasileiros nos estados, durante os próximos 5 anos, desde que os municípios desenvolvam algumas contrapartidas, políticas locais e tal, para que essa lei realmente se estruture. Essas contrapartidas são o que a gente chama da organização do Sistema Municipal de Cultura, né? Que todos os municípios e o Estado também, eles precisam ter o CPF da Cultura, que é o Conselho, o espaço de participação da sociedade, junto com o poder público, o Fundo Municipal de Cultura, que é onde vai vir os recursos destinados para o desenvolvimento das políticas culturais. Esses recursos dentro do fundo só podem ser usados nas ações de cultura, inclusive, e o Plano Municipal de Cultura, que é um plano de 10 anos que vai justamente fazer com que o município, o Estado, a nossa sociedade organizada reflita sobre a situação que a gente vive hoje na cultura, o que é que a gente precisa fortalecer, construir, onde que a gente quer estar daqui a 2 anos no curto prazo, 5 no médio e 10 no longo prazo. Olha, o vereador Genilson Alves, líder do governismo na Câmara de Mossoró, reuniu a bancada hoje para tentar a viabilidade de mudar a data da reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, que vai debater a LOA. Vamos acompanhar. Olha, nós estamos respeitando o calendário, o orçamento em si, ele chegou dentro do prazo, dia 30 de agosto, e existe todo um calendário a seguir para a apreciação dessa matéria. Então, está previsto para amanhã, dia 7, a primeira reunião da Comissão de Orçamento, que é a reunião que delibera sobre a constitucionalidade dessas emendas e a probabilidade de que nós altere para sexta-feira, né? O presidente da comissão é o vereador Marcucci, da Maísa. Ele já falou essa possibilidade e nós vamos se reunir agora mesmo no meu gabinete para ver se existe essa viabilidade, porque até então, por mais que ele seja o primeiro secretário, ele seja o presidente da comissão de orçamento, mas as decisões têm que estar em sintonia com o presidente da casa. E o presidente da casa ele não esteve agora em plenário e nós vamos buscar essa viabilidade para ver se prorroga para sexta-feira. Caso não exista esse consenso, nós vamos sim deliberar amanhã a primeira reunião para concluir essa primeira fase do calendário, que é a primeira reunião da discussão do orçamento para deliberar sobre as emendas. Muito bem, está aí o vereador Genilson Alves, líder do governo na Câmara Municipal. São as tratativas iniciais sobre o encaminhamento das emendas parlamentares ao exercício do próximo ano, já começando nessa discussão na lei orçamentária anual. Olha, e foi encerrado o prazo para a prestação de contas de candidatos e partidos que disputaram o primeiro turno das eleições municipais. Vamos acompanhar. Essa é a instância final da prestação de contas durante as eleições e é obrigatória para todos os candidatos que disputarão pleito. O momento corresponde à entrega do registro de todas as movimentações financeiras da campanha, acompanhado das documentações fiscais comprobatórias, como comprovantes de transferência e sobras do fundo de campanha. Aqueles que não enviaram as contas ou enviaram documentação com alguma irregularidade estão sujeitos a sanções. A partir desse momento, nós fazemos um levantamento de quem deixou de prestar contas e essas pessoas e partidos políticos ainda serão intimados, ainda terão um prazo a partir da intimação para fazer a prestação de contas em 3 dias. Somente depois desse novo prazo é que as contas serão julgadas não prestadas. E aí tem as sanções que são aplicadas nesse caso, que é quem recebeu o dinheiro público vai ter que devolver, independentemente de ter gastado ou não. Ao candidato e à candidata, ele vai ficar 4 anos sem poder obter a quitação eleitoral, ou seja, ele vai ficar impossibilitado de concorrer nas eleições seguintes. E ao partido político, ele vai ficar impedido de receber dinheiro público e corre o risco até de ter a anotação no município de Mossoró suspensa. Os candidatos e partidos que participaram do segundo turno têm até o dia 16 de novembro para a prestação de contas através do SPCE. De acordo com informações apuradas pelo nosso jornalismo aqui no TRE, os candidatos eleitos aqui em Mossoró já realizaram a sua prestação de contas. Esse movimento é muito importante para a garantia da transparência do processo eleitoral. Nós tivemos esse ano um volume de 4 bilhões e 900 milhões de recursos públicos aplicados nas eleições. Então, a primeira delas
é a população saber em que os candidatos que receberam recursos públicos aplicaram. Segundo, você ter uma ideia de que aquelas pessoas que têm muitos recursos financeiros não abusaram do poder econômico no pleito, né? A ideia é justamente você impedir que o poder econômico, a grande quantidade de recursos financeiros sejam usados em benefício ou em prejuízo de determinados candidatos que tenham mais ou menos recursos. Mas o principal é a população saber em que esse dinheiro foi gasto e a Justiça Eleitoral poder fazer um controle, uma fiscalização desses gastos aí aplicados nas eleições. Muito bem, está aí a fala do Márcio Oliveira, do TRE aqui de Mossoró. Portanto, você, meu amigo, minha amiga, você que foi candidato ou candidata ao próprio partido diretório, tem a incumbência, a responsabilidade de prestar os números devidamente, né, de maneira correta à Justiça Eleitoral, para depois aí não ter penalidades ou sanções, como bem explicou o Márcio Oliveira. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso cenário político, conversando com Yadson Magalhães, agente cultural. Yadson, tratar de Conselho Municipal de Cultura, né? Como você já destacou no bloco anterior, é um dispositivo fundamental para que faça valer ou faça acontecer o fomento da Lei Aldir Blanc, por exemplo, né? O Plano Nacional da Lei Aldir Blanc, entre outras questões voltadas para a cultura do município. Bom, e aí vocês, enquanto agentes culturais, verificaram algumas inconsistências, né, da parte do Conselho Municipal de Cultura aqui em Mossoró. Que inconsistências são essas que vocês estão trazendo à tona, inclusive representando até mediante o Ministério Público, Yadson? Isso, Tássio. Na verdade, essa luta aqui pela consolidação do Conselho Municipal de Cultura, ela é uma luta de algumas décadas em Mossoró, né? Tem um grupo de artistas lá por 2012, 2013, que eles já lutavam pela implementação desse conselho, pelo funcionamento dele efetivo, junto com a consolidação do Sistema Nacional de Cultura. Desde lá, depois de muita luta, a gente teve uma reeleição do conselho agora em novembro do ano passado, que eu fui eleito e mais outros 4 companheiros pela sociedade civil e a prefeitura indicou seus membros do poder público. Só que desde lá a gente percebe que o conselho ele não anda como deveria andar. Primeiro, o nosso regimento interno, que já tinha sido aprovado numa gestão anterior, foi aprovado novamente no início dessa gestão. Ele só veio a ser publicado depois de agosto, depois de muita luta, depois inclusive que a gente abriu um procedimento administrativo no Ministério Público. E isso é prejudicial porque até então o Conselho não tinha uma regulamentação que dizia como ele devia funcionar. Sim. Então, até então as reuniões aconteceram sem um período mínimo para convocação, sem uma pauta clara. As atas dessas reuniões não foram produzidas nem enviadas para os conselheiros. Muitas dessas reuniões não são divulgadas publicamente. As decisões muitas vezes são tomadas com a mesa diretora e a secretaria, que hoje uma parte, inclusive, do setor cultural avalia que a mesa diretora do Conselho é aparelhada, alinhada à gestão municipal. E isso prejudica as políticas públicas do município, porque a principal função do Conselho é contribuir com a política pública municipal por meio do plano de cultura, fiscalização dos equipamentos culturais, sugestões de ações culturais, enfim, levantamento das ações culturais do município e também fiscalizar a aplicação desses recursos que vêm tanto da PENAB, mas os recursos próprios do município, como que é utilizado os recursos, por exemplo, no Mossoró Cidade Junina, num evento cultural, no próprio Mossoró Sal e Luz, que é outro evento cultural religioso aqui do município, enfim, em todos esses âmbitos, né? Como por exemplo, a contratação de grupos teatrais. A gente teve um escândalo sobre um servidor da Secretaria Municipal há um tempo atrás, que num áudio dava a entender que estava oferecendo um cachê para determinado grupo, desde que esse cachê retornasse, e é função do Conselho fiscalizar isso, mas hoje, no formato que ele está, ele se encontra aparelhado e não faz essas atividades. Por isso, agora, em julho, a gente denunciou essa falta de organização e funcionamento do Conselho ao Ministério Público, foi aberto um procedimento administrativo e desde então a promotora da Cidadania e Direitos Humanos está acompanhando o Conselho com a ideia de que ele tenha um funcionamento mais republicano, correto, justo e que realmente ele consiga cumprir sua função, que é contribuir com a política pública de cultura do município de Mossoró, principalmente aqui em Mossoró, que é uma cidade que tem como um de seus principais forças, atores,
os seus trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? A terra de Eliseu Viana, Antônio Francisco, Tony Silva, Lenilda, enfim, uma série de personalidades artísticas aí que precisam ter essa cultura viva, forte e tal, para que outras personalidades dessa também surjam mais para frente aqui no município. Ou seja, Yadson, o que vocês estão questionando é que o Conselho está faltando transparência e mais pluralidade. Isso. É isso na observação de vocês? Isso. E isso é uma das principais coisas, assim, porque não dá para existir um conselho, uma atuação da sociedade civil, e o Sistema Nacional de Cultura prega isso, que a principal participação, a principal força da cultura seja a participação da sociedade civil, se ela não for transparente, republicana, aberta, e, para além disso, ela não seja usada para interesses pessoais, né? A gente teve alguns episódios durante o Conselho, inclusive, que o presidente eleito no Conselho lá em novembro, quando foi eleito a mesa da presidência do Conselho, se usou de alguma forma da estrutura do Conselho para benefício próprio, inclusive benefício eleitoral, num período quando na pré-campanha ele surgiu ali como um dos candidatos citados nas intenções, nas pesquisas. Ele publicou uma peça de propaganda política, propaganda de pré-campanha, no perfil oficial do Conselho, inclusive revoltando a classe artística e tal. E essa publicação foi feita ao mesmo momento, inclusive, que foi publicado no seu perfil pessoal e tudo. E aí foi uma das coisas também que a gente denunciou o Ministério Público, pede investigação, para que esse tipo de coisa não... Para que um conselho, que é uma ferramenta que seja plural da sociedade, que beneficie ao coletivo, ele não seja usado em benefício pessoal ou interesses políticos eleitorais, assim. Bom, essa ação foi tomada pelo ex-presidente do Conselho, né? Isso, que foi eleito também vereador agora pelo PSD, o Caio Freire, né? Atualmente, o presidente do Conselho é o senhor Tiago Adelino, que era o vice, e aí desde o afastamento dele para concorrer às eleições que ele está conduzindo o Conselho na presidência. Bom, e a gente deixa também um espaço aqui, como é do jornalista TCM, aberto, né, para total esclarecimento e a voz, a fala do citado aqui no caso, né, o agora então vereador eleito, o Caio Freire, que passou também pela presidência do Conselho Municipal de Cultura. Mediante isso aí que vocês apresentaram ao Ministério Público, Yadson, quais são as implicações que decorrem dessas inconsistências dentro do programa, por exemplo, do Plano Nacional da Lei Aldir Blanc? Sem a transparência colocada, como você já expôs, e sem essa pluralidade, de que forma os projetos podem ser comprometidos nesse sentido? Perfeito. No caso, Tássio, a Política Nacional de Blanc, ela está sendo prejudicada também por essa falta de organização e funcionamento do Conselho de maneira correta, assim como outros editais de fomento do município já foram no passado, a Lei Maurício de Oliveira, a própria Lei Paulo Gustavo e tal. Como que isso aconteceu, né? Por não ter uma atuação mais sólida do Conselho, o município muitas vezes correu o risco de perder prazo. As atuações, por exemplo, que deveriam ser desenvolvidas junto com a sociedade civil, que a lei da PENAB estabelece, de consulta pública, escuta da sociedade, elas são muito atropeladas. Por exemplo, a gente fez a consulta pública aqui no município para a construção do Plano Anual de Aplicação dos Recursos na última semana do prazo. Por sorte, inclusive, o prazo foi prorrogado em mais um mês, na semana que a gente realizou após a realização, mas só que mesmo com essa prorrogação, as indicações do setor cultural, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Mossoró, elas não foram atendidas agora quando o edital foi lançado. Porque a classe artística, inclusive, orientou que fosse tirado do recurso que era para obras, construções e tal, fosse tirado uma parte desse recurso que estava em 600 mil e orientou que ele ficasse em 300 mil e os outros 300 fossem colocados na linha da PENAB, que é voltada para fomento à cultura, que chega direto nos trabalhadores, que chega com atividades culturais no bairro, nas comunidades, que é o que realmente tira o trabalhador da cultura da sua casa, da sua produção e leva a produção dele para a comunidade e para o público, né? Além disso, também, outra inconsistência que é perigosa aqui no município é justamente uma coisa que a gente apontou na Assembleia, que a lei tem 5% dos seus recursos, que é 1.800.000 no total, 5% deles são para a operacionalização da lei. No plano de ação que o município cadastrou em dezembro, esse recurso estava destinado à preservação de um acervo aqui de um fotógrafo muito importante, inclusive no município, Manuelito e tudo, mas o setor cultural entendeu que esse recurso deveria ser usado para a contratação de pareceristas externos,
que pareceristas são as pessoas que vão julgar esses projetos que vão ser apresentados à lei, escolher quem vai ser premiado, quem vai receber os recursos, quais projetos vão acontecer ou não. Hoje, no município, quem escolhe esses projetos são... Hoje, na PENAB, são 2 pessoas da Secretaria de Cultura e 2 pessoas do Conselho de Cultura. E a gente entende que é prejudicial, porque essas pessoas têm ligação com alguns grupos, têm ligação com alguns interesses. Políticos. Exatamente. Olha, o governo do Rio Grande do Norte encaminhou à Assembleia Legislativa do nosso estado um projeto de lei que altera a Lei Estadual 6968, de 30 de dezembro de 96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas ao ICMS. O objetivo da iniciativa é assegurar o retorno da alíquota do imposto para 20%. O aumento também foi debatido na Assembleia no ano passado e acabou rejeitado pelos deputados. Na época, os setores produtivos apresentaram aos parlamentares números que comprovariam a retração da economia potiguar em 2023 devido à vigência do ICMS em 20%. Na mensagem enviada à Assembleia, a governadora Fátima Bezerra diz que o aumento do imposto é necessário para evitar perdas substanciais na arrecadação do Rio Grande do Norte. O argumento principal é, de novo, a reforma tributária, mesma estratégia que também se utilizou em 2023. Portanto, vamos ter novas discussões lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em relação à votação da alíquota modal aí do ICMS, passando de 18% para 20%, né? O governo também anunciou uma contrapartida social, um cashback aí para famílias de retorno, para famílias carentes, né? E a gente vai acompanhar essa discussão na Assembleia Legislativa. Mandar um abraço aqui também, vamos ver se é ao José Jaime, que está conosco acompanhando a gente. Alô, Jaime, um abraço para você. Ele está conosco aí nos cordões. Quem também está ouvindo a gente, acompanhando e assistindo é o Manuel Nascimento, no Bela Vista. Vai ter pergunta daqui a pouco para você, viu, Adson? Manuel Nascimento está mandando a pergunta aqui. O José Santos, popular magnético, acompanhando a gente também no Bom Jardim. Bom, como nós só temos 12 minutos nesse bloco aqui, vou aproveitar o tempo, viu, produção? Já para conversar diretamente com o Adson aqui e aproveitar, Adson, a gente estava falando, antes de sair do bloco, que daqui a pouco eu vou passar as perguntas do telespectador sobre cultura. Você estava falando do aparelhamento político, isso, não é isso? Isso. De situações que denotavam que há, sim, um aparelhamento político por parte da gestão municipal dentro do Conselho Municipal de Cultura, o que é muito perigoso, né? E é lamentável para o andamento da cultura, se isso de fato for comprovado. Sim. Inclusive, no final do bloco, né, estava falando justamente sobre desses grandes problemas, assim. Hoje, essas políticas de fomento que tem pelo Brasil, elas precisam ser avaliadas, né? Na maioria dos estados, em grandes municípios, em municípios onde o Conselho tem um funcionamento mais correto, as pessoas que avaliam esses projetos, eles passam por uma seleção pública também, um edital para as pessoas que vão avaliar essa política pública, esses editais. Uhum. Aqui em Mossoró, ela é ainda atrasada no sentido que abre brecha para favorecimento de um ou outro pessoa para ganhar premiação e tal, porque quem indica esses pareceristas é a própria Secretaria de Cultura e os membros do Conselho. Quando o Conselho está numa situação que esteja aparelhada pelo poder público local, acaba que o poder público tem a discricionalidade de escolher quais projetos vão ser premiados ou não dentro dos editais da Paulo Gustavo, como pode acontecer também na Maurício de Oliveira e tudo, e beneficiar para que não projetos artísticos que realmente cheguem à comunidade, atendam a maioria das pessoas, cheguem nos bairros periféricos, mas beneficiar projetos políticos de grupos que são próximos também à prefeitura. E isso é uma coisa que a gente precisa combater e desde então tentar, inclusive para que a secretaria
escute os produtores de cultura do município, os fazedores, os trabalhadores de cultura do município e faça também esse processo de editais de pessoas que sejam de fora. Municípios, por exemplo, aqui pertinho, bem menor que Mossoró, Janduís, por exemplo, eles fazem esse processo. Nenhum dos pareceristas de lá do município são pessoas do município, que têm relação lá, ou que concorrem a prêmios de editais de lá. O Estado já faz esse processo também, contratando pareceristas de todo o Estado por meio de edital e também de estados vizinhos que tenham relação com a temática. E é justamente isso que a gente precisa evitar dentro desses conselhos de participação social. Senão vicia, torna o processo viciado, né? Exato. O parecerista é justamente o cara que vai dar a nota, julgar o projeto. Isso, exatamente. Os projetos, não é isso? O Manuel Nascimento, Bela Vista, obrigado, Manuel. Pergunta ao entrevistado, ao Yadson, se dentro do projeto de cultura ou nas discussões do Conselho foi levado, será levado, se você já viu, às escolas, será levado às escolas a fim de que os estudantes tenham envolvimento nesses projetos. Você tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade ainda não. Isso, Emanuel, né, o telespectador, inclusive isso, Emanuel, é uma das funções do Conselho Municipal de Políticas Culturais, é envolver a sociedade na discussão da cultura de Mossoró, formar novos artistas ou produtores culturais, pessoas que consigam ser contempladas pela política pública de cultura do município. Só que justamente por causa dessa inação, desse aparelhamento do Conselho, essas coisas não acontecem. A gente acredita que isso tem que acontecer, mas hoje esse tipo de ação ele fica mais a cargo de grupos isolados ou outras políticas públicas de cultura que não são do município. Por exemplo, os pontos de cultura que estão dentro do programa Cultura Viva, que é um programa nacional que estabelece pontos de cultura em bairros periféricos para desenvolvimento de programas culturais, eles atuam aqui em Mossoró nesse sentido. Por exemplo, o ponto lá do Alto da Conceição, o Escacel, ele já fez um curso de produção culturais para produtores junto com o BNB, faz discussão dessas políticas públicas. Outro ponto de cultura também que é muito forte nessa atuação e debate das políticas públicas é um vizinho aqui de vocês da TCM, o ponto de cultura da Baixinha, Berço das Artes. Eles também trabalham com uma série de crianças, desenvolvendo habilidades artísticas, desenvolvendo habilidades da capoeira, por exemplo, de instrumentos de percussão, instrumentos musicais. E é esse tipo de ação que por exemplo, a PENAB ou outras ações de cultura precisam chegar e se desenvolver ainda mais. Mas aqui no município de Mossoró ela ainda está engateando. A gente espera que, com esse aprofundamento da discussão do Conselho, da participação social, ele ganhe mais força agora no próximo período. Ok, boa noite aqui para o Sargento Niel conosco, obrigado, ele está no Sumaré. Um alô para a dona Dita, que é a esposa dele, né, ligado conosco. Obrigado, Sargento Niel, nosso amigo Vonúvio amanhã está de volta aqui comandando, viu, cenário político. Antônio Félix, no Alto da Conceição também conosco. Obrigado, Antônio Félix, acompanhando o cenário político, né? Humberto está conosco, Silvana também, Caleb ali no bairro Aeroporto. Então, Yadson, e depois dessa representação no Ministério Público, o que é que vocês esperam? Vocês esperam, então, que a ação seja levada ao Judiciário, que haja uma dissolução do Conselho ou não, uma modificação? Qual é a expectativa ou, digamos, o interesse de vocês, que representa parte do Conselho, não é isso? Isso. Você já disse aqui que o município é majoritário dentro do Conselho. E, então, isso denota que há uma cisão dentro do próprio Conselho Municipal de Cultura. Dentro dos representantes da sociedade civil, hoje, infelizmente, há essa cisão e tudo, porque a parte com quem eu sou mais próximo no Conselho, dos trabalhadores de cultura no município, a gente entende que essas pessoas não estão fazendo esse debate mais amplo, né? Mas, com esse acompanhamento do procedimento administrativo do Ministério Público, o que a gente quer, na verdade, é que o Conselho se institucionalize de fato, né? Que ele tenha reuniões periódicas, agendadas, que consiga acompanhar essas pautas, que a Secretaria de Cultura se sinta no dever de executar as ações que o Conselho, por meio da lei que institui o Sistema Municipal de Cultura, apresenta, não os que são obrigação do município. A gente acredita, Tássio, por exemplo, que o Conselho de Cultura aqui de Mossoró, ele pode funcionar com uma cidade que tem características parecidas também com a nossa, que é aqui o de Campina Grande, na Paraíba. Lá, por exemplo, o Conselho
inclusive depois de um debate muito parecido com esse, de aparelhamento do poder público municipal e tal, o Conselho ganhou força, a sociedade se interessou por ele, a classe artística passou a se envolver mais, se sentiu mais bem representada lá e tudo, e as discussões passaram a ser em torno da política pública de cultura no município, não de interesses individuais. Inclusive lá hoje, as reuniões do Conselho, que são públicas, devem ser divulgadas publicamente, ela é transmitida por um canal do YouTube próprio do Conselho, o secretariado em peso participa, hoje, por exemplo, em Mossoró, o secretário de Cultura sempre participa e tal, por ser um conselho da sua própria secretaria, mas os demais membros do poder público têm pouca frequência, participam muito pouco e tudo, e isso prejudica o Conselho, porque o formato dele é importante para a sociedade, ele tem lá a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Turismo, secretarias que são transversais com a política cultural, que a cultura, para além do que a gente tem de senso comum, né, que são festas, atividades culturais e tal, ela gera emprego e renda. O Mossoró Cidade Junina mostra isso para o município, mas além do Mossoró Cidade Junina, se a gente tivesse, por exemplo, dá um exemplo, por exemplo, de um projeto cultural que foi aprovado, inclusive na última Maurício de Oliveira, mas durante muito tempo não foi e agora tem investimento, né? O Pé na Praça, de um companheiro aqui do município, o Caboclo, que ele desenvolve ações do hip hop Mossoró em praças das periferias de Mossoró. O último aconteceu lá no Belo Horizonte, uma programação de 3, 4 horas, e a gente leva arte e cultura para aquela comunidade, mas ao mesmo tempo que a gente leva arte e cultura, eu vi a turma comprando, por exemplo, uma água ou um lanche para comer no supermercado próximo, a turma comprou algo, um milho do cara que estava vendendo lá perto e tal. Movimentou a economia ali do bairro também a partir dessa ação cultural. Então, esse investimento, o que é feito em cultura hoje no Brasil, ele é um investimento, porque ele movimenta o que a gente chama de economia criativa, cadeia produtiva da cultura e tal. E a gente tem que passar a enxergar a cultura em Mossoró, inclusive nesse aspecto, entendeu? Que fomente novos atores e atrizes culturais para, inclusive, honrar a história da cultura que a gente tem em Mossoró, né? Algumas das pessoas que já citei aqui, mas até mesmo o Vantan Rosado com a coleção mossoroense, o Dorian Jorge Freire, um grande escritor local nosso, para que tenham outras pessoas que se inspirem nisso e venham outros grandes literários, outros grandes artistas, outros grandes poetas também do nosso município. Perfeito, Yadson. Olha, nós ainda temos 2 minutos aí, Yadson. Você também é militante do PT, não é isso? Vice-presidente local, é isso? Hoje, desde a última eleição, um processo de recondução que a gente teve da direção, eu fui para a executiva municipal do partido, hoje eu ocupo o cargo de vice-presidente. Qual a análise, qual a avaliação que você faz da participação do PT nestas últimas eleições em nível, por exemplo, de Mossoró? Tá, primeiro assim, né, Tássio, eu atuo no PT, eu acho que desde 2015 eu comecei por meio de movimentos sociais também, por meio de movimentos de juventude, movimentos de educação, fui estudante da UERN, lá a gente entendia que os estudantes que são de baixa renda, de periferia, que era meu caso e tal, eles tinham muita dificuldade de permanecer na universidade. E a gente fazia esse debate por lá, encontrou, por exemplo, o Partido de Trabalhadores como uma ferramenta, inclusive a principal ferramenta de organização da classe trabalhadora no Brasil para fazer esse debate das políticas públicas mais macro e tal. E desde então, assim, eu percebo que eu entrei no pior momento do PT, né? 2015, 2016 veio a primeira grande crise e tal. Em 2016 era quase crime você sair na rua com a camisa vermelha e tudo. E aí, desde então, eu venho construindo o Partido dos Trabalhadores por meio dessa atuação com os movimentos sociais. Eu, inclusive, acredito, Tássio, que enquanto outros partidos, os mais tradicionais, têm uma base política voltada para essa conta de vereadores, deputados, deputados estaduais, federais, que são importantes essa representação, a nossa base política do PT é nos movimentos sociais. Mas, ao lado disso, eu acredito também que a gente, pós essa crise de 2016, pós uma grande derrota também que a gente sofreu em 2020 sem ter eleito nenhuma capital, o PT está num momento de reorganização e reexpansão, né? Depois de 4 anos, lá em 2020, que a gente não teve mais em nenhuma capital, a gente hoje elegeu o prefeito de Fortaleza, né? Uma capital importante, inclusive... Apertado lá, hein? Bem apertado, 10 mil votos, né? Mas é a disputa hoje, inclusive, que tem no Brasil, né? E o PT, inclusive, se colocou como uma alternativa, algo que realmente a população daquele município lá ainda acredita para a condução e tudo. Além dessa capital, a gente cresceu em número de prefeituras no país também. Acho que é um resultado positivo, mas que a gente ainda precisa repensar nossa relação com os trabalhadores do Brasil e avançar em cima tanto dessa base social, mas também
de eleição para que realmente consiga mudar a vida dos trabalhadores brasileiros. Muito bem, Adson, nós chegamos ao final já do nosso cenário político, agradecendo a sua participação. 15 segundos, deixe seu recado final como agente cultural, nosso muito obrigado. Bem rápido, eu queria convidar as pessoas para participarem dos próximos processos participativos, né? Agora, dia 9, inclusive, a gente vai ter uma conferência livre de cultura lá no auditório da Estação das Artes e convidar todo mundo para participar. Lá, inclusive, a gente deve falar das próximas reuniões do Conselho, da próxima reunião com o Ministério Público. E todas as pessoas possam participar. É isso. Obrigado. Muito bem. Boa noite. O cenário político termina agora.